de costume, eu vou fazer o meu vinagre com uma parte do ingrediente que eu não usaria em nenhuma preparação. Ou ele iria para o composto ou mesmo para o lixo. Mas antes disso, eu quero comentar aqui que eu tenho usado as mães dos vinagres que eu faço para começar um novo vinagre. Caso você não tenha uma mãe, não se preocupe que o seu vinagre, se você tiver todas as boas práticas de higiene e seguir tudo direitinho, vai dar certo. Mas se você já, como a nossa amiga Gláucia, estiver fazendo vários vinagres, eu recomendo que você, sempre que puder, sempre que você finalizar um vinagre, você retire a mãe e guarde-a, assim como está aqui, num pote com uma bebida alcoólica. Essa daqui é a mãe do vinagre de cenoura. Inclusive aqui tem várias mães, porque eu acabei deixando o vinagre sem coar e ele foi fazendo várias mães. Eu coloquei num vinho branco, porque eu não quis tingir, que essa mãe estava linda, mas você pode usar desde o vinho tinto até cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, porque assim você vai manter a mãe ativa por mais tempo. O ideal é que você use num período de até 3 semanas, pois assim ela estará bem forte. A ideia aqui é você introduzir uma colônia de bactérias que já está ativa. Isso não vai permitir que outras bactérias indesejáveis venham colonizar a sua preparação. Como também, por causa da introdução da mãe, o período de fermentação do seu vinagre vai ser reduzido. Nos lugares onde a temperatura estará mais quente, com 10 dias mais ou menos, você consegue o seu vinagre já pronto. Já em lugares mais frios, isso pode demorar até mais do que 30 dias. Como eu estou aqui em Portugal e no inverno, essa é outra razão de eu preferir adicionar a mãe. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou coar. Eu sempre uso utensílios de plástico, silicone ou madeira para mexer nos vinagres, como também vidro, pois eu fico com medo de, se você usar algum utensílio de metal, possa vir a ter alguma reação. Olha só, como vocês podem ver, essa daqui era a primeira, que está bem forte, e essa aqui mais fininha foi a outra que já se formou. Eu vou deixar que ela escorra aqui, para então, no final, introduzir na minha preparação de vinagre. Eu tenho visto aqui que eu higienizei bem. Eu dou preferência a usar potes de vidro para a fabricação, pois é mais fácil de você higienizar e depois dar uma esterilizada. Dê uma olhadinha no vídeo que eu ensino como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. E no caso, o pote de plástico eu não recomendo, porque pode ser que você use algum pote de plástico que possa liberar algum resíduo. Então aqui eu higienizei bem, depois esterilizei o meu pote e tampei para que ele evite contaminação. Como eu comentei, eu gosto de utilizar uma parte do ingrediente que eu não iria utilizar. Eu demorei um tempo para conseguir juntar essas 220 gramas de cascas e extremidades de cebolas. Eu tenho cebola roxa e cebola branca. Eu fiz cebola caramelizada, eu fiz essa salada mista, mas eu sempre ia colocando as cascas em um saquinho plástico e guardei na geladeira. Quando eu peguei as cascas e os resíduos, a parte de cima e das raízes do saco, que eu gosto sempre de cortar com uma tesoura, porque fica mais fácil, não só para você cortar, mexer, como também eu acho que para as bactérias fica mais fácil do que você colocar tudo inteiro. Vou colocar aqui.
Caso você não queira misturar duas cascas ou não tenha, não tem problema. A única coisa é que aqui no caso, eu usando a cebola roxa, ela vai emprestar toda a cor rosinha ao vinagre. A adição do açúcar será uma forma de energia para que nessa primeira fase, onde serão predominantes as leveduras, elas transformem esse açúcar em álcool e depois na segunda fase, que as bactérias serão predominantes, teremos então a transformação em ácido acético. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar impalpável. Eu dou preferência em usar o açúcar impalpável porque ele é mais fácil de dissolver. Mas caso você não queira ou não tenha, você pode usar o açúcar cristal, o açúcar refinado, o demerara ou mesmo o açúcar mascavo. A água ela tem que ser filtrada, mas ela não pode ser clorada, pois senão, se a sua água tiver cloro, ela vai inibir o crescimento das bactérias. Você pode usar uma água mineral, ou caso você não queira usar água mineral e a sua casa tiver água filtrada e clorada, você pode ou ferver a água e depois que ela esfriar você usar, ou então você colocar numa vasilha de boca larga e deixar de um dia para o outro. Não se esqueça de cobrir com um pano bem limpinho. Assim, com esse tempo, de um dia para o outro, o cloro vai evaporar e você poderá usar a água tranquilamente. Eu tenho aqui 1 litro de água mineral. Agora eu vou dar uma bela de uma mexida. E vou adicionar então as mães. Vou mexer de novo. E outra coisa é importante, você deve mexer essa mistura de 2 em 2 dias para evitar que essas cascas e pedacinhos de cebola que ficarem boiando venham a mofar. Agora, as bactérias gostam de ficar no escurinho. Então eu gosto sempre de cobrir o vidro com um papel alumínio. E eu não posso deixar o meu pote aberto, porque pode ser que tenha sujidade ou mesmo aqueles bichinhos de fruta virem e contaminar a minha mistura. Então, para isso, eu gosto de colocar um pano de prato higienizado por cima. Eu não posso tampar, porque se eu tampar, eu vou tirar o oxigênio, pois são bactérias aeróbicas, e se você fizer isso, então elas não vão se reproduzir. Então, a melhor maneira é você usar um paninho bem limpinho com um elástico. Como eu comentei, de 2 em 2 dias eu vou retirar o pano e vou dar uma mexida. Daqui a alguns dias, então, eu volto e digo para vocês quanto tempo demorou para que a minha mistura se transforme em vinagre e mostro para vocês os indícios de que eu sei que o meu vinagre estará pronto. Após 35 dias, está aqui o meu vinagre de cebola. Ele demorou muito, eu acho até porque eu coloquei muita casca, mas em compensação, a quantidade de mães também que ele tem, ele ganha de todos. Eu coloquei uma mãe e ele formou essa grandona que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma aqui, outra aqui, ainda tem uma pequenininha aqui embaixo. Um vinagre altamente aromático, só ficar mexendo assim. O aroma de cebola é bem forte e por eu ter usado cascas de cebola roxa, a cor está bem delicada. Agora a gente só precisa provar. O sabor de cebola está super suave. Eu gostei bastante e, como eu comentei, a cor está linda. Agora eu só preciso coar e colocar num pote escuro. O vinho que eu gosto de comprar aqui,
ele vem nessa garrafa escura. Então eu retiro o rótulo e guardo para armazenar os meus vinagres.